Continuando, então, os métodos anticoncepcionais, pessoal, vamos então para os métodos hormonais. Os métodos anticoncepcionais hormonais é a famosa pílula, né? A pílula anticoncepcional. Esse método anticoncepcional aqui é exclusivo de uso da mulher, tá? A pílula anticoncepcional, ela foi, assim, uma descoberta bastante importante, né? Aconteceu desde a década de 60, tá? De 1960. O que é, né? O que são as pílulas anticoncepcionais, né? As pílulas anticoncepcionais, elas são hormônios, tá? Elas são hormônios sintéticos, lógico, são hormônios sintéticos produzidos, né, na indústria, mas que imitam, né, são similares ao nosso hormônio, ao hormônio feminino, ao hormônio que as mulheres produzem, tá? O estrógeno e a progesterona, certo? Então, são pílulas que contêm aí hormônio sintético, hormônio feminino, né, sintético, tá? E que vai atuar, essa pílula vai atuar no ciclo menstrual da mulher. E aí, qual que é a função da pílula? A função da pílula é impedir a ovulação. Lembra daquilo que eu expliquei nos métodos lá do caso da tabelinha da mulher? O que a pílula vai impedir? A pílula vai impedir o amadurecimento do ovócito, tá? Então, o ovócito ele não vai amadurecer, então não vai haver a liberação do ovócito. Ou seja, não vai haver ovulação. A mulher não vai ovular. Ou seja, a mulher não vai ter em nenhum dia do mês, durante o calendário menstrual da mulher, né, durante o ciclo menstrual da mulher, que dura um mês, né, o calendário de um mês de ciclo menstrual da mulher, ela não vai ter nenhum dia desse mês, nenhum dia vai ser fértil, tá? Por quê? Porque nenhum dia vai haver ovulação, ou seja, ela não vai ter amadurecimento do ovócito e nem a liberação desse ovócito do ovário, passando pela tuba uterina, se encaminhando para o útero, tá? Então, ela não vai liberar o ovócito, ou seja, ela não vai ter chance nenhuma de engravidar, tá? Porque ela não vai estar liberando o ovócito. Ou seja, ela pode ter relação sexual tranquila, porque mesmo o homem liberando os espermatozoides dentro da vagina da mulher, né, e esses espermatozoides entrando pela tuba uterina, né, do corpo da mulher, esses espermatozoides não vão encontrar nada lá, tá? Não vão encontrar ovócito nenhum, em dia nenhum, tá? Em momento nenhum, certo? Porque essa mulher está tomando, né, anticoncepcionais hormonais, tá? Hormonais que são através da pílula. Hoje já existe, não só a pílula, né? Hoje já existem outros anticoncepcionais hormonais, tá? Como está citando aqui no texto. Hoje já tem anticoncepcionais injetáveis, tá? Tem o anel intravaginal, que é colocado direto na vagina da mulher. Tem anticoncepcional hormonal, que é tipo um adesivo, tá? Que é colocado na pele da mulher. E tem até um implante subcutâneo, um implante que é colocado abaixo da pele, tá? Da mulher. Então, hoje, assim, tem vários e vários métodos, tá? Anticoncepcionais femininos, tá? Hormonais, tá? Femininos. O problema dos métodos anticoncepcionais hormonais aqui femininos são os efeitos colaterais, né? Que infelizmente são vários, tá? Algumas mulheres até sentem assim menos, tá? Algumas mulheres têm menos efeitos colaterais, mas outras mulheres assim têm bastante dificuldade de se adaptar, tá? Então tem muitas mulheres que têm uma dificuldade enorme quando vão aí ao ginecologista e começam, né, a tomar
pílula anticoncepcional tem muita dificuldade para se adaptar, tá? A uma pílula que dê certo, que não que dê certo assim para que faça efeito, né? Porque fazer efeito todas elas fazem, tá? Mas que cause menos transtorno, né? De efeito colateral para a mulher, tá? Porque são náuseas, dor de cabeça, muita dor de cabeça, inchaço, pode causar aumento da pressão arterial também, tá? Com o inchaço vem o aumento de peso também, muitas mulheres engordam, tá? Com o uso das pílulas. Então, assim, é bastante complicado, tá? Então, aqui, para o uso desse método aqui, é lógico que é fundamental aí a consulta com o ginecologista, tá? E vamos finalmente para os dois últimos métodos, que são os métodos anticoncepcionais cirúrgicos e os métodos anticoncepcionais intrauterinos. O cirúrgico, nós temos dois métodos anticoncepcionais cirúrgicos, que são a vasectomia, que é no homem, e a ligadura das tubas uterinas, que é na mulher. Então, começando pela ligadura das tubas uterinas, também conhecida como laqueadura, tá? Às vezes vocês já ouviram falar aí por laqueadura, mas também é chamada de ligadura, tá? A ligadura das tubas uterinas. O que é esse procedimento? Esse procedimento é assim, a mulher é submetida a uma pequena cirurgia, é uma cirurgia simples, tá? Onde as tubas uterinas, aqueles dois canaizinhos que ligam, né, os dois ovários da mulher ao útero, aquelas duas tubas uterinas, elas são cortadas e amarradas, tá? Então, elas são cortadas e amarradas e aí o que vai acontecer? Vai impedir, então, que o ovócito chegue ao útero, tá? Porque não vai haver mais comunicação entre o ovário e o útero. Porque é como se as tubas uterinas ficam amarradas, o ovócito não consegue mais passar pela tuba uterina, tá? Então, mesmo essa mulher continuando ovulando, mesmo que ela continue ovulando, né, liberando o ovócito dos seus ovários, o ovócito ele não consegue mais passar pela tuba uterina. Então, se ele não consegue mais passar pela tuba uterina, ele não chega mais ao útero. Então, não tem mais como ela engravidar, tá bom? Então, esse é o processo da ligadura das tubas uterinas, certo? Então, não tem como mais a mulher engravidar. Esse é um método, assim, que a gente diz que é definitivo, tá? É um método definitivo. Por isso que normalmente ele é feito para a mulher não ter que fazer essa cirurgia assim, só essa cirurgia. Normalmente ele costuma ser feito assim, quando a mulher já tem o segundo filho ou o terceiro filho, né? E já sabe assim que não quer ter mais filhos, já no momento do parto, né? Ela já costuma fazer essa cirurgia, tá? Para não ter que fazer outra cirurgia depois, tá? Então, normalmente é uma cirurgia que é bastante feita no momento do parto do último filho de um casal, tá? Então, se o casal já tem 2, 3 filhos, aí a mulher já decide, olha, no parto então desse meu terceiro filho, eu já quero fazer então a ligadura das tubas uterinas, para eu não ter mais chance de engravidar, tá? É uma vantagem para a mulher porque ela vai evitar de ter, às vezes ela é uma mulher que precisava, para evitar a gravidez, né? Ela tomava anticoncepcional, às vezes fazia mal para ela, tá? Então, fazendo esse método, ela não precisa mais tomar a pílula anticoncepcional, tá? Então, ela fica livre, né, da pílula anticoncepcional, que às vezes podia fazer mal para ela, e ela evita mais gravidez, tá?
Agora, a vasectomia é bem parecida, tá? É um método, assim, bem parecido, só que é feito no homem. A vasectomia é desconectar, né, os ductos deferentes. Os ductos deferentes são aqueles canaizinhos, aqueles tubinhos que ligam os testículos ao pênis, tá? Então, são 2 testículos. Os 2 testículos são ligados por 2 ductos deferentes, cada ducto deferente, né, liga um testículo, né, cada testículo ao pênis. Então, os ductos deferentes, eles são responsáveis por levar os espermatozoides dos testículos ao pênis, certo? Então, o que é feito na vasectomia? Esses ductos deferentes, eles são cortados, tá? Eles são cortados, colados e colados. Como eles são cortados e colados, eles vão ficar com a passagem bloqueada, tá? Então, os espermatozoides, eles não têm mais como passar, né, dos testículos até e chegar até o pênis. A passagem dos espermatozoides, né, para chegar até o pênis é bloqueada, tá? Então, os espermatozoides não têm mais como chegar até o pênis do homem, certo? Então, também é um método que vai evitar a gravidez, certo? O homem, ele poderá ter relação sexual, né, com a sua companheira, que ele não terá chance de engravidá-la, tá? Ela não poderá ficar grávida, porque ele, né, no caso, o homem, ele não conseguirá eliminar espermatozoides, tá? O homem, ele vai continuar ejaculando normal, tá? Ele vai continuar produzindo sêmen, ele vai continuar a ter relação sexual normal, certo? Não vai ter interferência nenhuma para ele. Então, ele continua tendo relação sexual normal. A única diferença é que ele não libera mais espermatozoides, aquelas células, que são as células reprodutoras masculinas, os gametas masculinos, tá? Então, como ele não libera mais os espermatozoides, ele não tem chance mais de engravidar nenhuma mulher, certo? Bom, como eu disse, também na vasectomia, no caso também igual a ligadura das tubas uterinas, a vasectomia também é um processo, assim, definitivo, tá? No caso, a vasectomia, ela costuma ser reversível, tá? Ela pode ser reversível, desde que o processo, assim, de reversão seja feito em pouco tempo depois que o homem tenha feito a cirurgia, tá bom? Então, assim, por exemplo, se o homem fez a vasectomia, tá? Aí passou uns 2 anos, mais ou menos. Passou uns 2 anos. Aí ele se arrependeu. Poxa, me arrependi, agora eu queria ter um filho. Aí ele pode fazer, então, a cirurgia para reverter esse processo, né? Para voltar, para abrir novamente os ductos deferentes, né? Porque os espermatozoides, ele continua produzindo, tá? Ele continua produzindo normalmente os espermatozoides. Ele só não elimina os espermatozoides durante a relação sexual, mas ele continua produzindo normalmente. Ele não se torna, é importante que vocês entendam, pessoal, que com a vasectomia, o homem, ele não se torna estéril, ou seja, incapaz de gerar um filho, não é isso. Um homem estéril é um homem que não tem capacidade de produzir espermatozoides, tá? Então, quando um homem tem algum problema de esterilidade, tem algum problema de fertilidade, é quando ele tem algum problema nos testículos para produção de espermatozoides, tá? Aí sim ele pode ter alguma dificuldade para engravidar alguma mulher. Mas no caso aqui é diferente, tá? Ele continua produzindo espermatozoides normalmente. Só que os espermatozoides continuam dentro do corpo dele. Ele não elimina, tá bom? Então, ele continua produzindo espermatozoides. Aí passou 2 anos, ele se arrepende e quer ter um filho.
ele pode se submeter à cirurgia para reverter, tá? Para reverter essa situação. Às vezes, na maioria das vezes, até dá certo, tá? Ele pode fazer a cirurgia, reverter a situação e ele pode engravidar uma mulher. As chances diminuem, tá bom? As chances diminuem porque a passagem, né, dos espermatozoides pelos ductos deferentes vai ficar comprometida, tá bom? Apesar dele continuar produzindo espermatozoides normalmente, a passagem deles pelos ductos deferentes vai ficar comprometida. Então, assim, ele vai ter mais um pouco de dificuldade para engravidar a mulher, tá bom? Mas é possível se reverter, sim. Agora, se passar mais tempo depois que ele fez a cirurgia, passar, por exemplo, 7, 8 anos, 10 anos que ele fez a vasectomia e quiser voltar atrás e aí já dificilmente ele consegue reverter, tá bom? Então, por isso são métodos, por isso que a gente diz que esses métodos aqui são métodos, assim, geralmente que são indicados para quem já tem filhos, tá? Então, são métodos anticoncepcionais para aqueles casais, assim, que já têm 2, 3 filhos, né? E sabem que não querem, realmente sabem, têm certeza absoluta que não querem mais ter filhos na vida, tá bom? Bom, o último tipo é o método anticoncepcional intrauterino. Esse daqui, gente, é um método, assim, extremamente médico, tá? Vamos dizer assim, tá? Porque todo o procedimento de colocação depende do médico, tá bom? Então, é o famoso DIU, é o dispositivo intrauterino, tá? DIU, dispositivo intrauterino. É esse instrumentinho aqui, tá? É uma hastezinha de cobre, tá? Uma hastezinha de cobre que é colocado dentro do útero da mulher, tá? Então, esse dispositivo aqui vai ser colocado dentro do útero da mulher, tá bom? Não é nem dentro da vagina, é mais interno ainda, dentro do útero da mulher. Então, esse dispositivo, ele é colocado dentro do útero da mulher e ele vai realizar, dentro do útero, ele vai realizar o papel de também impedir, né, que haja o processo de fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o ovócito, porém, ele é mais específico. Caso aconteça a fecundação, tá? Caso aconteça o encontro do espermatozoide com o ovócito e já se forme um embrião, e aí esse embrião já chegue até o útero, ele impede que o embrião se implante no útero, tá bom? Então, mesmo que ocorra a fecundação, o DIU, esse dispositivo aqui, ele vai impedir que o embrião se implante no útero, impedindo assim, com certeza, que haja uma gravidez, tá bom? Então, ele garante que a mulher realmente não vai ficar grávida, mesmo que aconteça a fecundação, certo? Esse aparelhinho, ele pode ficar, esse dispositivo, ele pode ficar dentro do útero da mulher, dependendo aí de alguns modelos, né, e da situação médica aí, ele pode ficar de 5 a 10 anos, tá, no organismo da mulher, tá? Mas é preciso todo um acompanhamento médico, né, com o ginecologista e tal, tá bom? Então, é isso, pessoal. Esse foi o tema dessa semana, então, tema 5, sobre os métodos anticoncepcionais. Até a próxima semana. Fiquem todos bem. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Até a semana que vem.